Fala galerinha, professor Rafael Veloso falando, e agora nós começaremos a disciplina de fenômenos de transporte 3, tá? Essa aula é para falar sobre a ementa e por que é importante estudar essa disciplina, né? Então nós veremos os mecanismos de transferência de massa, como que as massas elas se transportam em um processo, tá? Em específico, a transferência de massa difusiva, os modelos de difusão para gases, isso aqui vai dar uma base boa para a gente, tá? E aí depois a gente entra em difusão de líquido e de sólido mais no finalzinho. A gente vai estudar um pouco sobre transferência de massa convectiva e essa transferência acontecendo tanto em regime estacionário significa que não varia com o tempo, quanto em regime transiente. Essa em regime transiente vai gerar algumas equações bem complicadinhas que a gente vai precisar de métodos matemáticos para poder resolver, métodos numéricos, muitas das vezes, tá? Então depois nós vamos falar sobre transferência de massa com reação química e transferência de massa entre fases. Essa parte de transferência simultânea de calor e massa geralmente não dá tempo, mas a gente vai caminhar aí para ver se a gente consegue ver essa partezinha aqui, beleza? Então por que a gente estuda transferência de massa, fenômeno de transferência de massa? Tem vários usos, várias aplicações aí dentro da engenharia química e até no nosso dia a dia. Por exemplo, para a adsorção, o que acontece? Para uma partícula ela ser adsorvida dentro de uma matriz porosa, né, dentro de uma matriz porosa aqui, a gente precisa que ela caminhe, né, que ela seja transportada, que ela ande todo esse percurso aqui, ó, para até conseguir chegar em um sítio ativo, correto? Né? Então, inicialmente, ela vai mover por uma convecção externa, né? Depois ela vai chegar nessa região aqui que é chamada de camada limite, tá? Quando ela estiver nessa região, ela vai fazer o que a gente chama de difusão interna até conseguir chegar nessa partícula. Mas o que fica de pergunta aqui é: como que eu sei qual que é a velocidade dessa partícula? Como que eu faço para acelerar esse processo? Tá? O que que influencia? Se eu aumentar a temperatura, melhora. Se eu diminuir a temperatura, melhora. O tamanho aqui da abertura da matriz rochosa está adequado? Quais são as interações que vão acontecer? Isso tudo é discussão aí para fenômenos de transporte 3, tá? Beleza. E também, fenômenos de transporte 3 também nos ajuda na parte cinética química. Por quê? Vamos ver essa reação aqui, ó, um carbono sólido reagindo com o oxigênio gasoso para depois formar o CO2. Olha, para essa reação acontecer, o oxigênio tem que chegar até o carbono sólido e o CO2 que é gerado tem que sair de lá. Então, olha só, o oxigênio aqui, ó, ele tem que chegar até o CO2, né? Até o carbono sólido, aliás. Aí, o CO2 depois tem que conseguir sair dessa matriz, né? E às vezes a rapidez com que isso aqui acontece não depende, às vezes, da cinética reacional, do K, né, que é calculado lá pela equação de Arrhenius, muitas das vezes. Essa reação ela não depende, às vezes, desse K. Depende do seguinte, de quão rápido esse oxigênio consegue chegar aqui, ó, no carbono. Principalmente quando esse K é muito alto, né, quando a reação acontece de maneira muito rápida. E aí, se o oxigênio encostar aqui na matriz, ele já vira CO2. Nesses casos, essa reação ela vai depender, né, essa cinética química, vai depender sim do transporte de massa, tá? E isso a gente estuda onde? Fenômenos de transporte 3, beleza? Em operações unitárias, qualquer processo de separação vai envolver aí a movimentação de moléculas, a movimentação de partículas, né? E isso tem a ver com fenômenos de transporte 3. Movimentos entre as fases, né? Você tirar alguma coisa de uma fase ou você estudar os movimentos, tem a ver também com fenômenos 3. E até no dia a dia, olha, quando você faz um chá, você coloca aqui um sachê, né? E dentro desse sachê você tem várias partículazinhas aí que você quer extrair os óleos aromáticos aí os compostos que estão dentro do chá. Então aqui você tem uma concentração elevada, né? E na água você tem uma concentração baixa, certo? Então acontece uma migração desse lugar que tem concentração alta para o lugar que tem concentração baixa. Então existe um gradiente de concentração aqui, né? Vou colocar o símbolozinho de gradiente que é mais conveniente.
Existe um gradiente de concentração. Mas aí a gente pergunta como acelerar esse processo. Ó, no caso do chá, por exemplo, ó, a gente sabe que a temperatura da água tem que estar elevada. Então é provável que uma temperatura alta acelere o processo. Se você colocar água fria, é provável que esse processo aqui ou não aconteça ou vai demorar demais. Então esse tipo de coisa a gente estuda, né? Com que velocidade essa molécula sai daqui e vai para a água, qual vai ser a concentração final no chá, isso tudo, tá? Então ao dissolver um suco também, o açúcar do suco, né? Como esse açúcar se dissolve, como que ele se comporta aí na solução é assunto de fenômeno de transporte 3. E aí para poder discutir isso com maior propriedade, nós vamos usar essas bibliografias aqui. Dentre elas eu destaco a bibliografia do Cremasco, tá? E a bibliografia base, que é o Bird, tá? São os dois livros que eu mais uso aí, mas eu estou com mais dois livros aqui que eu comprei de fenômeno de transporte e eu ainda não olhei eles direito, talvez eu os use e se eu for usá-los eu aviso a vocês, tá? Então essa é a bibliografia, vocês podem ficar à vontade para pegar qualquer um deles. Beleza, deixa eu ver aqui. Tá, vamos pensar então em algumas situações para a gente começar a raciocinar em termos de fenômeno de transporte 3. Olha só, essa situação 1, ó, qual seria a sua vontade, né? Faz a pergunta lá. Então, imagina que você está numa sala, né? Tá um quadrozinho aqui, dando fenômenos 3, cheio de cadeiras vazias, tem bastante espaço. E aí você é obrigado a ficar nesta região aqui, ó, enclausurado com mais 15 pessoas ou 20 pessoas, né? Qual seria a sua vontade? Imagina que está todo mundo muito apertado, então tá gerando uma tensão aqui. Provavelmente esse lugar aqui, essa região vai ficar com a temperatura elevada, né? Eu não sei vocês, mas a minha vontade seria de sair deste ambiente, ficar mais espalhado, não ficar tão perto, né? Isso é o que acontece no caso do chá. Ó, moléculas aqui todas muito próximas umas das outras, né? Ou seja, existe um gradiente de concentração, um lugar que está muito concentrado e outro lugar com pouquíssima concentração, então a tendência é que o chá se espalhe, né? Que a essência, né, retirada do chá se espalhe. Isso aqui com certeza aconteceria, né, nessa situação aqui. Tá? E o que é que causa esse movimento, né? Qual que é a força motriz? A força motriz é o gradiente de concentração, tá? A diferença de concentração entre um ambiente pouco ocupado e um ambiente muito ocupado é o que causa esta migração aí, tá? Mas qual a rapidez e como isso acontece, como isso ocorre, né? Essas questões de velocidade é o que a gente vai ver aí ao longo do curso de fenômeno de transporte 3, tá? Olha a situação 2 aqui, ó. Imagina que você tem aqui um rapaz, né? Esse rapaz, ele aprontou e ele quer passar pela polícia, né? Então essa polícia aqui, ela vai tentar agarrar o rapaz, certo? Então, ao agarrar o rapaz, vai estar rolando aqui uma interação entre o policial e o rapaz aí que deve ter aprontado. Qual será mais fácil para o rapaz passar? Se tiver só um policial para ele interagir, só uma barreira física onde ele pode se esbarrar, se tiver 2 policiais ou se tiver 5 policiais, né? Eu acredito que na primeira situação, na letra A, fica mais fácil para o rapaz passar, né? Porque a quantidade de interações vai ser pequena e vai ser difícil esse policial conseguir impedir que uma pessoa passe por aqui, por mais que às vezes acontece, né? Então, outra coisa que vai influenciar muito no transporte de massa é a quantidade de barreiras que você tem e a quantidade de interações entre os envolvidos no movimento. Então, se você tiver uma molécula se movendo e houver muitas interações, essa molécula pode se atrasar. Ou se as interações forem de repulsão, ela pode, às vezes, ser acelerada. E aí a gente tem que aprender a calcular essas interações. Outra questão é o choque, né? Que esse rapaz aí, né? Vamos imaginar que esse rapaz é uma molécula e que o policial é outra molécula. Então, às vezes, uma molécula está indo numa direção programada, né, e ela acaba se chocando aí com a barreira, que no caso poderia ser o policial, ou poderia ser uma árvore no caso, né, ela acaba se chocando com a barreira e não toma a direção que a gente esperava dela, né? Então, o transporte acaba demorando um pouco mais devido à barreira, tá? Então, nessa situação 2, eu queria exprimir para vocês a questão das interações e a questão das barreiras físicas, tá? Impedimentos físicos, beleza?
A terceira situação, imagina que você tem 3 piscinas, né? E aí você tem um rapazinho aqui, ó, que ele quer tentar passar aí, né? Pensar no tempo aí que ele vai passar nas 3 piscinas. Então a primeira piscina é uma piscina vazia, a segunda piscina é uma piscina que tem água, e a terceira piscina é uma piscina com lama. Então ele já está dentro dessas piscinas, né? E ele tem que atravessar. Qual dessas 3 aqui ele atravessaria mais rápido? Eu acredito que é a piscina vazia, né? Você tem menos resistência ao transporte, né? Aqui as viscosidades é o que vai interferir, né? A viscosidade do ar, da água e da lama. A viscosidade da lama provavelmente é mais alta. Então vai ser muito difícil ele conseguir passar por ali. E a viscosidade do ar vai ser mais baixa, então vai ser mais fácil. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Que o meio onde o transporte vai acontecer, influencia no transporte. Se o meio for muito viscoso, né, a depender do tipo de meio, vai ficar difícil o transporte acontecer, tá? Beleza. E a situação 4 é em questão do diâmetro. Isso aqui é mais usado para transporte em sólidos, tá? Então imagina lá que você tem um rapaz que quer passar por um corredor e esse corredor tem um diâmetro que é 2 vezes o tamanho do corpo do rapaz. Essa é a primeira situação. A letra A. Na letra B, esse corredor é 1 vez o corpo. E na letra C, esse corredor é de 1 palmo. Então qual dos corredores vai ser mais fácil desse rapaz passar? Claro que vai ser o corredor da letra A, né, que tem o dobro do tamanho dele. Então, às vezes o diâmetro da partícula, né, o poro da parte sólida, influencia aí na passagem da molécula que está sendo estudada. Tá? Isso, por exemplo, é útil para você estudar o transporte, por exemplo, de hidrogênio. Hidrogênio é um gás bem pequenininho, né, é uma molécula bem pequena, ou o gás hélio também que é pequeno. Então ele é uma molécula pequenininha. Então lá na parte metálica do balão de hidrogênio, querendo ou não, você vai ter lá dentro da parte metálica, deixa eu desenhar aqui, você vai ter pequenas ranhuras. Você vai ter pequenas ranhuras aqui, ó. E nessas pequenas ranhuras, o hidrogênio vai conseguir passar. Quanto menor essas ranhuras forem, mais difícil vai ser desse hidrogênio conseguir escapar, tá? Então esses estudos têm que ser feitos, né? Para se pensar em projetar o metal para guardar certos gases, por exemplo, tá? Então, resumindo, quais são as perguntas que ficam? Quando você está falando de um transporte, né? De um fenômeno de transporte. Qual o meio onde o transporte vai acontecer? Esse meio pode influenciar tanto na questão da viscosidade quanto na questão das interações, né? A viscosidade vai ter a ver com isso. Qual que é a temperatura? Geralmente, quando a temperatura é mais alta, o transporte acontece mais rápido, porque as moléculas vão ficar mais agitadas, né? Quais são as dimensões? Elas são favoráveis? Né? Que é o que a gente discutiu nesse último tópico. Há um fluxo ou um contrafluxo? Né? Imagina, por exemplo, nessa situação aqui, ó. Nessa situação aqui do corredor mesmo. Se tivesse vindo um vento muito forte aqui, ó, ia dificultar a vida desse camarada, ou então se tivesse vindo uma enxurrada, água vindo de lá para cá, ou se tivesse vindo uma população, pessoas caminhando nesse corredor em contrafluxo com ele, ia ficar difícil para ele conseguir passar, né? Então o contrafluxo atrapalha, o fluxo ajuda o transporte, né? Isso aí tem que ser levado em consideração, se há fluxo ou contrafluxo. E a quinta, se haverá interação com o meio e se as interações são favoráveis, né? Porque às vezes essas interações fazem com que o transporte aconteça mais rápido, tá? Então isso tudo vai ser discutido aí ao longo das aulas, tá? Um grande abraço.